com o Bruno Corano, nosso convidado que está aqui ao vivo também no Top News. Oi, Bruno, uma ótima tarde para você. Tudo bem por aí? Olá, boa tarde. Por aqui tudo ótimo. E vocês? Também, tudo bem. Saravalli também já está aqui. Boa tarde, Bruno. Tudo bom? Olá, Sal. Quero começar. Boa tarde. Eu quero começar falando com você a respeito dessa perda, né, deste grande nome, Daniel Kahneman, e aí toda essa teoria que ele pregou e que hoje explica muito do que é o mercado financeiro e o mercado de capitais. É uma perda. Eu, pessoalmente, não vejo morte como necessariamente algo ruim. Lógico que é triste para aqueles que ficam. De qualquer forma, eu acho que a gente tem que lembrar como ele viveu, né, com muitas realizações, escreveu livros sensacionais. Eu destacaria, eu acredito que tenha sido o último, mas não vou afirmar, mas pelo menos foi o último de grande relevância, que é o Pensando Rápido e Devagar, né, em inglês é o Thinking Fast and Slow, que explica, ele defende a tese e modula como é que o cérebro humano reage, né, então o sistema de racional, sistema 1 e 2, enfim, não vou aqui explicar o livro, mas é um livro super interessante, e é bacana observar, o Daniel não era o único, mas ele foi um dos maiores economistas, mais importantes, um dos grandes economistas que usou o conhecimento dele para trazer uma aplicabilidade, uma utilidade pública para qualquer um em qualquer setor, né? Então, eu acho que isso é muito bacana daqueles que não são tão somente economistas científicos, né? Que são só puramente dados, e sim a forma que isso pode contribuir para a vida das pessoas. É uma perda. Princeton, que é onde ele deu aula e tudo, é aqui ao lado, em particular da onde eu moro em New Jersey, então é muito perto. E é uma pena, mas fica aí um grande estímulo para as pessoas que ainda não leram todas as publicações dele, em particular os livros, vale muito a pena. Exatamente. Obrigado por trazer essas informações aqui para a gente também, viu, Bruno? Ô Bruno, já tô até aqui, acho que é um tema que só os livros, enfim, essa homenagem já caberia a gente fazer programas e programas, né? Sim. Mas o Bruno, até queria falar um pouquinho sobre as teorias, né, do Kahneman, e um pouquinho dessa separação entre a intuição, né, e a razão, né, dentro do mundo dos investimentos, né? Ele sempre tentou trazer muito sobre o mundo dos investimentos, e também ele colocava muito o aspecto ali de manter o otimismo, né? Isso no mercado financeiro é muito importante, porque às vezes a gente está ali num trade, ou coloca numa ação que ela se desvaloriza no curto prazo, aí você desanima, fala assim, pô, isso aqui não é para mim, estão conspirando contra os meus investimentos, enfim. Então eu queria, só para pegar o contexto, porque se a gente pegar, até a gente brinca assim, quem olhou com um olhar na economia americana em 2023, por exemplo, com pessimismo, perdeu dinheiro, e muita gente jogou contra, apostou contra, e quem manteve o otimismo, até mesmo no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos ao longo de 2023, ganhou muito dinheiro, né? A economia surpreendeu, a população, os americanos surpreenderam a todos, né? Cresceu mais um ano forte, o S&P 500 de novo, 23, 24 batendo novas máximas. Então eu queria traduzir um pouco só para alguns conceitos, né, do Kahneman para a nossa realidade desses últimos 2 anos, né, e talvez principalmente para esse ano de 2024, alguns paralelos aqui, sobretudo no investimento. Eu acho que todos os investimentos, principalmente investimentos em ações, né, a gente tem bastante paralelo com os livros, enfim, com as pesquisas do Kahneman, né? Sabe como eu traduzo os ensinamentos dele? De uma forma muito simples para quem está nos assistindo e não necessariamente um grande investidor ou tem muita técnica por trás. O Kahneman, ele pregava que você precisa desenvolver competências emocionais para permitir que as suas competências racionais fluam. Porque, essencialmente, nós seres humanos somos emotivos.
E nas finanças, as reações emocionais não costumam ser boas, elas geralmente costumam ser ruins. Então, saber administrar as competências emocionais permite com que você siga de forma racional e tome as melhores decisões. Eu acho que essa é a melhor definição e o resumo do trabalho que ele pregou ao longo de tantos anos. Exatamente. E só para só para terminar, uma última observação, Bruno. Se não me falha a memória, acho que não sei se foi o primeiro ou um dos primeiros, mas a partir do Nobel do Kahneman, que começou a ter toda essa junção entre psicologia, comportamento, né, do investidor, enfim, do ser humano como um todo, no mundo dos investimentos, né? Então sempre foi até a gente brinca que é um psicólogo ali levando o prêmio Nobel de economia, né? E aí eu queria só para explorar, acho que também fazer essa homenagem, um pouco justamente isso, para deixar esse recado final, Bruno, do quão importante é a psicologia em tomada de decisão do nosso dia a dia, né? Não é tomar decisão de investimento. Lógico que a gente traduz muito aqui para o investimento, enfim, para as nossas decisões, mas o quão importante é a psicologia, né? Por exemplo, briguei aqui com o Maurílio, se eu for atravessar a rua, você vai ter um comportamento diferente. Num dia normal, você fala, não, vou lá até a faixa de pedestre, enfim, você toma decisões, às vezes, irracionais, né? Então, um pouco disso, de tentar traduzir um pouco das palavras deles, e de novo, eu acho que talvez seja muito menos economia, né, o aprendizado do Kahneman, e muito mais psicologia, né, comportamento, né, Bruno, para a gente, acho que, fazer essa homenagem aqui, esse lembrete aqui dos ensinamentos do Kahneman. Eu faria o seguinte complemento. É uma verdade o que você falou, o Kahneman estava com 90 anos, então ele participou das últimas décadas e foi um dos precursores que trouxe essa correlação. Mas não que ela já não existisse nas escolas americanas. Quando eu converso com economistas que estudaram no Brasil, de uma forma geral, eu vejo que o curso de economia é o que eu definiria como extremamente científico. E eu, quando estudei economia aqui, eu tive uma carga enorme de conteúdo relacionado à psicologia, teologia, nutrição, temas que inicialmente as pessoas diziam, mas você está estudando economia ou você está estudando outras coisas? E aí aqui a escola de economia ela tem uma base muito grande que ela entende o seguinte, o dinheiro é um meio, e surgiu a economia quando a gente volta, né, milhares de anos, centenas de anos atrás, surgiu a economia como, no fundo, uma moeda de troca. No início era o sal, depois moedas cunhadas, e isso foi evoluindo. E tudo isso porque as pessoas inicialmente precisavam comer, depois teve uma grande interferência da religião, então por isso a gente passa por esses pilares, que é a mesma escola que o Kahneman passou, e logicamente, né, ele provavelmente se graduou algo em torno de 60 anos atrás, para mais, né, 60, 70 anos atrás, então ele foi um dos precursores em trazer isso para conhecimento público, e foi muito bacana. Ele foi uma inspiração para mim, como para, certamente, centenas de milhares de outros profissionais dessa área. Bruno, essa rede social do Trump, mudando completamente de assunto agora, hein? Estreou aí com essa supervalorização na Bolsa, mas eu estava até separando aqui algumas manchetes das notícias principais e vendo algumas coisas bem interessantes como que a imprensa está destacando como um todo. Trump entra para o grupo dos 500 mais ricos do mundo, Trump supera Soros na lista de mais ricos da Bloomberg, ações da empresa de rede social de Trump fecham em alta de 16% e ações de Trump sobem 12% antes da abertura de capital. Então, essa última é uma notícia um pouquinho mais antiga, mas veio com um sucesso astronômico, aí, se a gente pode dizer assim, em relação ao lançamento dessa rede social, né? E aí, o que dá para esperar dessa
Truth Social, a rede do Donald Trump? Eu não sei onde vai acabar essa novela, mas até o momento a gente poderia dizer que foi um golpe de mestre, porque ele estava ali todo encrencado com a justiça, precisando pagar praticamente 500 milhões de dólares, que depois, no último momento, no dia do vencimento, ele conseguiu reduzir para, se eu não me engano, 145 ou 175 milhões, e que depois, no momento final, até o partido republicano acabou que vai ajudar ele a pagar, mas independente disso, ele estava ali numa situação crítica e, do outro, simultaneamente, ele finalmente conseguiu fazer uma fusão e levar e abrir os papéis, né, liberar a comercialização dos papéis na Bolsa, impulsionado pela popularidade dele, porque a gente goste ou não, ele é muito popular dentro da base dele, que é uma base significativa, teoricamente algo aí como metade do país. Os papéis dispararam, chegou a bater 50% no primeiro dia, no primeiro pregão, embora tenha fechado em 16%. Então, o que eu chamo a atenção é, quem entrou assim no início do IPO, na manhã, e vendeu no fim do dia, ganhou 50% em um dia. Já aquele que entrou quando estava lá em cima, perto dos 50%, e acabou saindo no final do dia, perdeu mais de 30%. Então, isso mostra como é um papel, logicamente, volátil, porque tem o quê? Conectando como a gente começou o programa hoje, tem um ingrediente, um componente emocional enorme e poucos fundamentos, né? Até porque é um negócio que ainda não para em pé. E, por fim, ainda faz isso, fez com que, teoricamente, se os papéis se mantiverem relativamente estáveis, e ele tenha enriquecido mais de 3 bilhões de dólares da noite para o dia. Então, assim, sensacional. A gente tem que admirar, independente de onde for acabar essa história. Espero que não acabe igual tantos outros que a gente vê que depois vira tudo pó, mas ele realmente deu a volta por cima financeiramente falando. É verdade, é verdade. E nesse sentido também, a gente não pode esquecer que a gente está no meio de uma campanha eleitoral. Então, mais do que o dinheiro que entra na conta exatamente, tem também uma questão de pautar os assuntos, de fortalecer a imagem e até de conquistar novos eleitores, né? Ô Bruno, uma notícia me chamou a atenção essa semana, que eu estava passando rápido também, e vi uma história de um brasileiro que morou num hotel de Nova York aí por vários anos, mas ele pagou só a primeira estadia, pagou por 24 horas e está aí há vários anos. O que aconteceu com ele? Que notícia é essa? Como isso foi possível? Sempre os brasileiros aprontando, né? Mundo afora, em especial aqui nos Estados Unidos, infelizmente. A história é tão cheia de nuances e detalhes que a gente precisaria de um programa inteiro. Então, eu vou resumir porque, de uma certa forma, é interessante. Esse brasileiro na mídia, ele sai com o nome de Mike Barreto. Esse Mike deve ter sido uma naturalização, assim, não é ele é brasileiro, nasceu no Brasil, veio para cá nos anos 90 fazer faculdade, morava na Califórnia e, num determinado momento, veio para Nova York e se hospedou a primeira noite num hotel da cidade e foi lá e pagou a diária de $200. No dia seguinte de manhã, encurtando muito, com uma tremenda má intenção e fazendo uso de uma legislação pouco conhecida, ele foi na recepção do hotel e falou o seguinte: eu gostaria de fazer um leasing do quarto e ficar aqui por pelo menos mais 6 meses. O atendente chamou o gerente não tinha conhecimento e falou: desculpa, isso não existe, até logo, pode ir embora. Ele escreveu o que eu vou chamar de recurso ou petição, eu não sou advogado, então talvez eu não esteja usando o termo certo, e foi até a corte pedindo ali o que a gente poderia chamar em português de um mandato de segurança, uma liminar, fazendo uso de uma lei do início do século, da cidade de Nova York,
de uma época que tinha muitos quartos quando veio a crise econômica, o crash econômico dos anos 30, e para suprir essa falta de moradia com os hotéis muito vazios, se define a lei, ela, em termos gerais, ela diz o seguinte: você pode lisar um quarto e pagar $80 por noite, desde que você fique longos períodos, etc. Encurtando, ele conseguiu esse mandato, essa liminar, voltou na recepção do hotel e falou: me devolve as chaves. O final da história isso virou uma briga jurídica, um imbróglio, faz 5 anos, e agora, logicamente, ele não tem dinheiro para pagar essa conta, e agora provavelmente ele vai sair do hotel para a cadeia, porque as chances dele ser condenado são enormes. Então é uma história bizarra, não ganhou muita publicidade, nem aqui, nem nos Estados, nem no Brasil, mas acaba que é mais uma recordação infeliz aí de um irmão nosso, da nossa querida terra. Oh, meu Deus, Bruno, mas isso aí já resolveu? Hoje em dia, se alguém chegar no hotel e usar esse mesmo argumento, cola ainda ou já está resolvida essa questão? Já tem outras leis, a legislação, você sabe? Eu não tenho essa informação. A própria legislação, me parece que ela nunca foi excluída ou substituída ou alterada. É uma história bem estranha. Eu acho também, tem muitas nuances ali no processo, no decorrer desses 5 anos. Eu acho que algumas pessoas até tentam, mas os hotéis são combativos e resolvem esse tipo de problema. É que esse hotel em particular, ele estava num momento econômico ruim, ele trocou de dono, ele também, teoricamente, sofreu ali ele meio que quebrou. Então, o brasileiro, né, o Barreto, ele fez uso dessa instabilidade também desse hotel para ir ficando por lá e empurrando com a barriga. Fechou. Interessantíssimo mesmo. Obrigado, Bruno Corano. A gente espera você. A gente se vê de novo no domingo no Manhattan Connection a partir das 10 horas da noite aqui na BMC. E quarta-feira que vem a gente te espera aqui também. Uma boa Semana Santa, boa sexta-feira, uma boa Páscoa para você e até mais. Para vocês também, muito obrigado e nos vemos domingo e na próxima semana. Maravilha. Obrigado, Bruno. Bruno Corano, obrigado pela participação mais uma vez.